E a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez ao nosso Senhor Jesus o Cristo por se fazer presente aqui conosco em mais uma live da nossa igreja virtual, através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Muitíssima gratidão também ao nosso Senhor Jesus o Cristo por trazer cada um de vocês a mais uma live aqui conosco. Vocês, ovelhas benditas, abençoadas do nosso Senhor Jesus o Cristo, vocês que estão conosco agora, vocês que vão chegar depois e vocês que vão chegar nas gravações, nas futuras gravações. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam muito bem-vindas com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam com todos nós. Glórias, aleluia, Senhor, o meu muitíssimo amém. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: em letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42 e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @as_sem ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus o Cristo e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco nos versículos 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você vai estar recebendo também orações, além das realizadas durante todas as nossas lives de segunda a sexta, às 8 horas e 12 minutos. A partir das 8 horas e 12 minutos, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta você estar nos seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários o seu nome e que você é membro das 100 ovelhas. E diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e que o reino dividido não prospera.
Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12, e saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, do Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, e você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo agora, neste momento, nas 7 principais redes sociais ao vivo, no @as_sem-ovelhas, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde essa pessoa estiver, e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos, seguidores, ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25, 30, 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco. Na descrição da live e em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. E lembrando que além de discípulos, amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E para todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, muita atenção, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos para a sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, não importa o valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade nas bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir também às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso.
Muitíssima gratidão a vocês que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos, ovelhas do Senhor Jesus o Cristo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão a todas. Sejam muito bem-vindas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos iniciar as nossas orações. Lembrando que para continuar recebendo orações, basta vocês nos seguir ou se inscrever. E estarão continuando a receber orações após essa live. E todos os dias de madrugada. E uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Não esqueçam de curtir a nossa live, dar o seu joinha, se inscrever ou de nos seguir, para você levar essa live ao maior número de pessoas necessitadas de uma palavra do Senhor Deus e receber orações da parte do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado agora sobre o alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma vida aqui presente nessa live, cada lar, cada ambiente, aonde essa live alcançar agora, aonde quer que ela for compartilhada agora e futuramente nas gravações. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo destruindo todo o mal, toda a obra do mal que estiver tentando impedir essa vida de estar fazendo a obra dela para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, se ajuntar, dizimar e ofertar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão ao Senhor Jesus o Cristo por se fazer presente aqui através do Espírito Santo de verdade. Vamos estar agora apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus para darmos início ao sorteio das ministrações da palavra das Santas Escrituras Sagradas. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada uma vida alcançada aqui nessa live, cada lar, cada ambiente, aonde essa live for compartilhada agora e futuramente nas gravações. E que haja o poder que é no fogo do Espírito Santo de verdade, sendo derramado agora sobre o alto de nossas cabeças, até a planta dos nossos pés, queimando e destruindo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Que ele seja preso, ele, toda a obra dele agora, é o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão. Abençoados, agora estarei apresentando para vocês uma belíssima coleção que foi lançada da minha filha, de 12 livros, a Milena, que é minha filha e que é também ministradora do @MileOfertadim, Mile com 2 L's e E, Ofertadim, e do @Igrejas Benditas. Ela ministra nesses dois canais
dessas nossas igrejas virtuais também, e onde o título dos 12 livros são Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, onde ela lançou essa belíssima coleção que pode ser vendida os 12 livros de uma vez ou um livro separadamente do outro. Você pode estar adquirindo das duas formas, onde ela mesma estará informando para vocês como adquirir essa belíssima coleção, que é muitíssimo, grandíssimo, bênçãos para nossas vidas em todas as áreas e setores de nossas vidas. Milena. Muitíssimo amém, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a todos os amados ovelhas do Pai. Abençoados, esses 12 livros vão muito além de um investimento intelectual, pois além de você adquirir e desenvolver a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, o discernimento, o entendimento, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, você também já tem a garantia de que tanto a sua vida profissional financeira quanto a sua vida espiritual ministerial já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Pois nós também estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. São mais de 10 milhões de empregos sendo gerados em todo o Brasil, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, com todos os obreiros recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou em Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. E para se juntar conosco, basta entrar em contato conosco no privado. E para adquirir a coleção completa de 12 livros, você encontra o link no comentário fixado, na descrição da live, ou então o link na bio do meu canal, @MillerOfertaDia. E quais são os benefícios de ter esses livros? Seja você comprando esses livros, você tem a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco. Independente da área ou setor que você queira se desenvolver, você tem essa garantia. Ah, Milena, não tenho dinheiro algum para poder investir. Basta você entrar em contato conosco no privado, que você se tornando um vendedor desse livro, sem você ter custo nenhum, você não tem custo para se cadastrar, nem custo de estoque, nem de logística, nem de entrega. Pois o livro é digital, você compra ele em qualquer lugar do mundo e vende ele em qualquer lugar do mundo. Mas para se tornar um vendedor, você não precisa comprar nada primeiro. Basta você entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção vai te passar as informações para você se tornar um vendedor. E dessa maneira você tem uma comissão de 30% em cada um livro que você vende, sem ter custo nenhum com isso. E assim como aqueles que compram 12 livros, aqueles que vendem 12 livros têm a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco. Então entre em contato conosco no privado, peça mais informações, fale também com as autoridades políticas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes, para que nós venhamos chegar ainda mais rápido aí no seu bairro, município, estado ou quem sabe até mesmo no seu país, com esse grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que todos são não só muito abençoados, mas se tornam uma bênção aí na sua região. Para mais honra e glória ao nosso Deus. Muitíssimo amém, está dado o recado. Vamos agora iniciarmos o sorteio das ministrações dos 66 livros da Bíblia Sagrada. O primeiro livro sorteado entre os 66 livros da Bíblia Sagrada é uma meditação para todos nós, onde o primeiro livro a ser ministrado é o livro de Daniel, que possui 12 capítulos. Daniel, que é uma meditação para todos. E por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 7 versículos, mas você deve ler o capítulo todo, porque é necessário você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, lendo todo o capítulo e meditando, para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde quer que você esteja lendo e meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Daniel, capítulo 7, que é uma meditação para todos nós. Daniel, capítulo 7, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar.
O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste livro de Daniel, capítulo 7, está escrito assim: o sonho sobre os 4 animais. Aleluias. Abençoados. Agora irei apresentar para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em nossas igrejas virtuais, onde está escrito assim: muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada uma só das 7 afirmações para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine o livro de João, capítulo 9, versículo 31, e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Agora vamos estar sorteando os 100 rebanhos. Hoje estarei iniciando pelos rebanhos de números pares. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho par sorteado é o rebanho par de número 24 e rebanho 74, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 17, para quem escolheu ser parte do rebanho par 24 e do rebanho 74, Salmos, capítulo 17, para sua meditação. Salmos capítulo 18, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 23 e do rebanho 73, Salmos capítulo 18, para sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 42, e rebanho par 92, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 8, de Ruth. 4 capítulos possui o livro de Ruth. Vamos ver então qual vai ser
o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Ruth, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 42 do rebanho 92. Livro de Ruth, capítulo 3, para a sua meditação. Livro de Ruth, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 41 e do rebanho 91. Livro de Ruth, capítulo 4, para a sua meditação. Vamos estar agora iniciando o sorteio das 12 ministrações que serão feitas durante toda a nossa live, mas somente no livro de Salmos, onde o primeiro capítulo a ser ministrado aqui do livro de Salmos é o capítulo de número. Escolha o número de 1 a 12. Todos vocês escolham somente no seu pensamento o número de 1 a 12 para no final dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Então, o primeiro capítulo sorteado é o capítulo de número 95. Salmos, capítulo 95. É a primeira ministração aqui da nossa live, das 12 ministrações que serão feitas no total. Do versículo 1 ao 7 está escrito assim: Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 95 do livro de Salmos está escrito assim: convite a louvar o Senhor. Aleluia. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número. Escolha o número de 1 a 100, recebam um livro e um capítulo para a sua meditação, todos os dias aqui, a partir das 8 horas e 12 minutos da noite. Rebanho par sorteado, rebanho 6 e rebanho 56, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 123, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56. Salmos, capítulo 123, para a sua meditação. Salmos, capítulo 124, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55. Salmos, capítulo 124, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado. Escolham um número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho par sorteado é o rebanho par de número 16 e rebanho 66, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 114, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16, do rebanho 66, Salmos, capítulo 114. Salmos, capítulo 115, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15, do rebanho 65, Salmos, capítulo 115, para a sua meditação. Voltamos às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, e o próximo capítulo é o capítulo de número 16. Já ministramos o capítulo 95, agora o capítulo 16 é a nossa segunda ministração aqui das 12 ministrações no livro de Salmos. Salmos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o meu arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos.
É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Glórias e aleluias. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo 16 do livro de Salmos está escrito assim: o Santo de Deus. Aleluia. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 46 e rebanho 96, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 24, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46, do rebanho 96, Salmos capítulo 24 para a sua meditação. Salmos capítulo 25, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 e do rebanho 95, Salmos capítulo 25 para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 12 e rebanho de número 62. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 23, que é o livro de Isaías. 66 capítulos possui o livro de Isaías. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade. Livro de Isaías, capítulo 62. Isaías, capítulo 62, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 12 do rebanho 62. Isaías, capítulo 62, para a sua meditação. Isaías, capítulo 63, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 11 do rebanho 61. Isaías, capítulo 63, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 89. Estejam meditando aí somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live receber um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos capítulo 89, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 89 do livro de Salmos está escrito assim: promessa do reino messiânico a Davi. Aleluias. Vamos agora, abençoados, apresentar para vocês uma mensagem da minha filha, que também é filha do meu marido, apóstolo e sacerdote desse nosso ministério, onde ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Estejam prestando bastante atenção e anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário
convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Muitíssimamente é dado o recado, lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas, onde vocês podem estar assistindo novamente, anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. E para ofertar e dizimar nessa obra, vocês vão encontrar as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui assim. Vamos dar continuação ao sorteio dos 100 rebanhos. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus. Rebanho par sorteado, rebanho de número 32 e rebanho 82 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 39, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 e do rebanho 82, Salmos capítulo 39 para sua meditação, Salmos capítulo 40 para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81, Salmos capítulo 40 para sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 28 e rebanho 78, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 60, para quem escolheu ser parte do rebanho par 28 do rebanho 78, Salmos capítulo 60 para a sua meditação, Salmos capítulo 61, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 27 do rebanho 77, Salmos capítulo 61. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações, onde você deve escolher somente no seu pensamento o número de 1 a 12. E o próximo capítulo é o capítulo 3. Salmos capítulo 3 é a nossa próxima ministração. Das 12 ministrações feitas aqui, nas 12 ministrações em Salmos, Salmos capítulo 3, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Glórias, aleluias. Louvado seja e engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 3 do livro de Salmos está escrito assim: confiança em Deus na adversidade. Aleluia. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número
44, e rebanho de número 94, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 90, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 44, do rebanho 94, Salmos, capítulo 90, para a sua meditação. Salmos, capítulo 91, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 43, do rebanho 93, Salmos, capítulo 91, para a sua meditação. Agora vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 36 e rebanho 86, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, no livro de Salmos, capítulo 62, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 36, do rebanho 86, Salmos, capítulo 62, para a sua meditação. Salmos, capítulo 63, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 35, do rebanho 85, Salmos, capítulo 63, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado agora é o capítulo de número 82. Capítulo 82 é a nossa próxima ministração do livro de Salmos. Salmos, capítulo 82, do versículo 1. Tá certo. 82, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, havei de sucumbir. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus ou Cristo. Aqui nesse capítulo 82 do livro de Salmos está escrito assim: increpadas a injustiça e a parcialidade dos juízes. Aleluias. Vamos aqui a mais um rebanho de número par, que é o rebanho de número 2 e rebanho de número 52, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente no versículo 57 ao 64 do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52, Salmos, capítulo 119, para a sua meditação. Para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51, Salmos, capítulo 120, é a próxima, é o capítulo sorteado para a sua meditação. Salmos, capítulo 120, para os rebanhos ímpares. E vamos a mais um rebanho par aqui sorteado. Escolha o seu número de 1 a 100. Rebanho par de número 34 e rebanho 84, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho par 34 e do rebanho 84, Salmos, capítulo 1, para a sua meditação. Salmos, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 33 e do rebanho 83, Salmos, capítulo 2, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 49. Salmos, capítulo 49 é a nossa próxima ministração. Salmos, capítulo 49, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui nesse capítulo 49 do livro de Salmos está escrito assim: a vaidade do homem. Abençoados, agora eu irei apresentar para vocês uma mensagem do nosso sacerdote
muito importantes para todos nós. Então esteja ouvindo e anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Preste muita atenção, por favor. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Sejam bem-vindos, ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo, para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco. Em algumas redes sociais vocês vão encontrar as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 100 rebanhos. Escolha o número de 1 a 6. Seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus. Rebanho par sorteado, rebanho 4 e rebanho 54, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 118, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 do rebanho 54, Salmos, capítulo 118, para a sua meditação. Salmos, capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 do rebanho 53, Salmos, capítulo 119, para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 38 e rebanho 88, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 97 ao 104 do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par 38 do rebanho 88, Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 37 do rebanho 87, Salmos, capítulo 121, para a sua meditação. Gratidão a vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindas, ovelhas do Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, sejam muito bem-vindas, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo capítulo a ser ministrado do livro de Salmos, dentre as 12 ministrações, é o capítulo de número 62. Salmos, capítulo 62, é a nossa próxima ministração, e vamos a mais uma oração. Para continuar recebendo orações, basta se inscrever ou nos seguir, dependendo das redes sociais em que vocês estiverem nos assistindo agora, pois estamos ao vivo em todas as 7 principais redes sociais
no @as_, sem ovelhas, para mais honra e mais glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço que haja expulsão e destruição de todo mal e toda obra do mal que estiver sobre a vida dessa ovelha do Senhor Jesus o Cristo, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado agora sobre o alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma vida aqui presente nessa live, cada lar, cada ambiente, aonde essa live for compartilhada agora ou futuramente nas gravações. Que haja a destruição de todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar impedir essa vida dela, fazer a obra dela para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E através desse santo ministério, dessa sua igreja virtual, as underline, sem ovelhas, elas recebam a sua verdadeira paz, graça e alegria. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo por se fazer presente aqui conosco através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Salmos, capítulo 62, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua indignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 62 do livro de Salmos está escrito assim: exortação à confiança. Aleluia. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 14 e rebanho de número 64, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 124, para quem escolheu ser parte do rebanho par 14 do rebanho 64, Salmos, capítulo 124, para a sua meditação. Salmos, capítulo 125, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 do rebanho 63, Salmos, capítulo 125, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 22 e rebanho 72, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 33, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 do rebanho 72, Salmos, capítulo 33, para a sua meditação. Salmos, capítulo 34, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71, Salmos, capítulo 34, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 47. Salmos, capítulo 47, é a nossa próxima ministração aqui do livro de Salmos, onde está escrito assim: Salmos, capítulo 47, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo.
Aqui neste capítulo 47 do livro de Salmos está escrito assim: Deus, o Rei da terra. Aleluia. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 10 e rebanho de número 60, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Eita glória, caiu. Livro escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade é o livro de Salmos capítulo 93, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60. Salmos capítulo 93 para a sua meditação. Salmos capítulo 94 para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9 do rebanho 59. Salmos capítulo 94 para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 30 e rebanho de número 80, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro de... Livro 15, que é o livro de Esdras. 10 capítulos possui o livro de Esdras. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade. Esdras capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80. Esdras capítulo 4 para a sua meditação. Esdras capítulo 5 para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 29 do rebanho 79. Livro de Esdras capítulo 5 para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde você deve estar escolhendo somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos capítulo 87 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 87, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo 87 do livro de Salmos está escrito assim: Jerusalém, amada de Deus. Aleluia. Vamos agora, abençoados, apresentar para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias, a nossa nova denúncia. Basta você provar que uma só das 10 afirmações é mentira e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4.
não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Muitíssimamente é dado o recado para quem perdeu o início da mensagem. Essa live fica salva em algumas redes sociais aqui, no @as_sem-ovelhas, onde você poderá estar ouvindo novamente, pausando, anotando todos os livros, no @as_sem-ovelhas. E para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco, em algumas redes sociais você vai encontrar as informações na descrição da live. Em outras redes sociais vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. E vamos dar continuidade ao sorteio dos 100 rebanhos. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. E receba um livro e um capítulo para a sua meditação da Bíblia Sagrada. Rebanho par sorteado, rebanho 48 e rebanho 98, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 24, que é o livro de Jeremias. 52 capítulos possui o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 14, para quem escolheu ser parte do rebanho par 48 e do rebanho 98, Jeremias capítulo 14 para a sua meditação. Jeremias capítulo 15, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 47 e do rebanho 97, Jeremias capítulo 15 para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 26 e rebanho 76, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 20, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26 e do rebanho 76,
Salmos capítulo 20 para a sua meditação. Salmos capítulo 21 para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar. 25 e do rebanho 75. Salmos capítulo 21 para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde eu peço que todos meditem somente no seu pensamento, um número de 1 a 12, para no final receber um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada, escolhida pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua vida. Salmo sorteado é o capítulo 97. Salmos capítulo 97 é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao versículo 7. Salmos capítulo 97, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, nuvens e escuridade o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Glórias e aleluias. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 97 do livro de Salmos está escrito assim: a majestade e o domínio de Deus. Aleluia. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 18 e rebanho de número 68, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro de Salmos capítulo 149, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 18 do rebanho 68, Salmos capítulo 149 para a sua meditação. Salmos capítulo 150, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 17 do rebanho 67, Salmos capítulo 150 para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 20 e rebanho de número 60, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro de livro 48, que é o livro de Gálatas. 6 capítulos possui o livro de Gálatas. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade. Gálatas capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 20 do rebanho 60. Livro de Gálatas, capítulo 5, para a sua meditação. Gálatas, capítulo 6, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 19 do rebanho 69. Livro de Gálatas, capítulo 6, para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo é o capítulo de número 78. Salmos capítulo 78 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 78, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui nesse capítulo 78 do livro de Salmos está escrito assim: a providência divina na história do seu povo. Aleluias. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 50 e rebanho 100, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso no livro de
Glórias e aleluia, louvado seja, agradecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro 37, que é o livro de Ageu. 2 capítulos possui o livro de Ageu. Vamos então ver qual é escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 50 e do rebanho 100. Livro de Ageu, capítulo 2, para a sua meditação. Ageu também, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 49, do rebanho 99. Livro de Ageu, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 8 e rebanho de número 58, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Aleluia, louvado seja, agradecido o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 65 ao 72 do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8 do rebanho 58. Salmos capítulo 119, Salmos capítulo 123, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7 do rebanho 57. Salmos capítulo 123, para a sua meditação. Agora vamos à 12ª e última ministração, somente no livro de Salmos, onde eu pedi que vocês meditassem no número de 1 a 12, para no final dessa live receber um capítulo do livro de Salmos. Salmo sorteado é o capítulo 29. Salmos capítulo 29. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 29, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Glórias, aleluias, louvado seja, agradecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 29 do livro de Salmos está escrito assim: a voz de Deus na tempestade. Aleluias. Vamos aqui ao último rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 40 e rebanho de número 90, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 138, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90. Livro de Salmos capítulo 138, para a sua meditação. Salmos capítulo 139, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 39, do rebanho 89. Salmos capítulo 139, para a sua meditação. Agora vamos à ministração, ao sorteio das 12 ministrações, somente no livro de Salmos, onde eu pedi a todos vocês que meditassem somente no seu pensamento um número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos. Lembrando que o primeiro livro sorteado, o livro de Daniel, capítulo 7, é uma meditação para todos. Daniel, capítulo 7, é uma meditação para todos. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais, no @as_sem-ovelhas, a nossa igreja virtual, todos os dias, a partir das 8 horas e 12 minutos, de segunda a segunda. Para quem pensou no número 3, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 95. Salmos, capítulo 95, para quem pensou no número 3. Para quem pensou no número 6, capítulo 16 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 10, capítulo 89 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 4, capítulo 3 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 9, capítulo 82 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 12,
capítulo 49 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 5, capítulo 62 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 7, capítulo 47 é a palavra revelada do livro de Salmos para a sua meditação. Para quem pensou no número 7, capítulo 47 do livro de Salmos. Para quem pensou no número 2, capítulo 87 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 2, capítulo 87 do livro de Salmos. Para quem pensou no número 8, capítulo 97 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 8, capítulo 97. Para quem pensou no número 1, capítulo 78 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. E para quem pensou no número 11, capítulo 29 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem perdeu o início das ministrações, essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas, onde você pode estar ouvindo novamente e assistindo, anotando os livros e capítulos e meditando na Bíblia Sagrada. E muita atenção, você que quer reconhecer e confessar ao Senhor Jesus ou Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare abaixo nos comentários a seguinte frase: eu reconheço e confesso ao Senhor Jesus ou Cristo como o meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, vá para o seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, esteja fazendo a seguinte leitura em voz alta. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, de joelhos com a Bíblia aberta na sua frente. Está escrito assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eita glória! E encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E assim que você puder, continuando a oração ainda: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. E esteja citando para o Senhor Deus todos os jugos pesados, todo fardo pesado que você esteja carregando neste momento, seja na saúde, na sua vida financeira, com dívidas, vícios, perdão, doença, enfermidade, seja na área familiar, na área profissional, na área espiritual. Cite para Ele todo o fardo pesado que você esteja carregando. E continue a oração: Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. Glórias e aleluias, e o meu muitíssimo amém. E volte na próxima live para você estar confessando o Senhor Jesus ou Cristo e reconhecendo Ele como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito publicamente, para você fazer cumprir na sua vida livro de Mateus capítulo 10, onde o Senhor Jesus afirma que todo aquele que confessar Ele diante do homem que está na terra, Ele também confessará Ele diante do Pai dele
e dos anjos que estão no céu. E todo aquele que negar ele diante dos homens que estão na terra, ele também o negará diante do Pai dele e dos anjos que estão no céu. Então faça cumprir em sua vida, livro de Mateus, capítulo 10. E eu agradeço muitíssimo a presença de cada um de vocês, ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que estiveram comigo até aqui. Para quem não assistiu, perdeu alguma ministração, um livro, um capítulo, volte, essa live vai estar salva em algumas redes sociais, no @as_sem-ovelhas, aquele azinho com um círculo em volta, as tracinho, deitado 100 ovelhas, @as_sem-ovelhas, para você estar assistindo, anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Eu agradeço muitíssimo a presença de todas vocês, ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoadas, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, Senhor meu muitíssimo amém. Aguardo vocês na próxima live. Gratidão.